Saudações! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente para fins de concurso público. Então eu parei aqui no artigo 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Faz sentido. Vamos destacar este artigo. Parágrafo 1º. Inexistindo na comarca a entidade com as características definidas no artigo 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. Seria tão melhor se fosse para a escola mais próxima. Parágrafo 2º. Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias, sob pena de responsabilidade. Vamos destacar o parágrafo 2º. Artigo 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar a opinião de profissional qualificado. Parágrafo 1º. Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público proferindo decisão. Parágrafo 2º. Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semiliberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, a audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso. Parágrafo 3º. O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de 3 dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. Parágrafo 4º. Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá decisão. Artigo 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva. Artigo 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença. Artigo 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, desde que reconheça na sentença, inciso 1, estar provada a inexistência do fato. Meu amigo, observe o seguinte. Nesse inciso fica muito claro que o adolescente é incontestavelmente inocente. Está claro aqui, vou ler novamente. Inciso 1. Estar provada a inexistência do fato, ou seja, aquilo que fora imputado ao adolescente não existiu, não procedeu, não procede. Está muito claro isso, vamos deixar destacado este inciso. O adolescente, nesse caso, é inocente. Inciso 2. Não haver prova da existência do fato. Olha que situação interessante, tão interessante quanto a primeira. Inciso 2. Não haver prova da existência do fato. Ou seja, a autoridade não consegue determinar se esse adolescente é inocente ou se é culpado. Não consegue determinar. Por quê? Porque não há prova que esse fato existiu. Não consegue determinar a inocência ou a culpa em função de não existir provas. E o que se faz numa situação dessas? O juiz mete a mão no bolso, arranca uma moeda em que um dos lados tem inocente e outro culpado, joga para o alto e decide o destino desse adolescente? Claro que não.
E o que se faz? Indúbio pro réu, ou seja, antes 1000 vezes soltar o culpado que uma só vez punir o inocente. Mas, se optar pela punição, ou se esse adolescente já estiver sendo punido, meu amigo, esse adolescente não vai sair dali com amor no coração. Ele não vai sair dali, esquecer, perdoar, praticar a benevolência divina, irradiando a iluminação cósmica que lhe é inata. Pode até acontecer isso, mas é complicado. Então vamos destacar esse inciso, inciso 2. Não haver prova da existência do fato. Lembre-se, indúbio pro réu. Inciso 3. Não constituir o fato ato infracional. Inciso 4. Não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Esse inciso é tão interessante quanto os dois primeiros. Vamos destacá-lo. Inciso 4. Não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, ou seja, ele já está sendo punido e a autoridade descobriu que ele é inocente ou que não há provas de sua culpa. Ou seja, ele pode ser inocente ou culpado. Não se conseguiu determinar. Eu vou lendo de novo aqui. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade. Vamos destacar esse parágrafo único. Agora, pensa comigo. Nesse país tomado pela corrupção, será que isso sempre acontece? Ou seja, uma vez tendo descoberto a inocência de um adolescente ou de alguém, esse alguém é imediatamente posto em liberdade? Ou enviam a este alguém um oficial de justiça para extrair da vítima uma pseudoconfissão, para eximir de responsabilidade, eximir da responsabilidade todos os agentes envolvidos? O que será que acontece na prática? Reflita sobre isso. Vamos encerrar este vídeo por aqui e no próximo daremos continuidade a partir do artigo 190, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.